Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre ações que pagam dividendos todos os meses, pessoal. Já imaginou você ter uma carteira que te pague uma renda passiva vitalícia infinita? Ou seja, ter aquele pinga-pinga constante na sua carteira, sem que você tenha que depender mais de trabalhar, sem que você tenha que mais ouvir as chatices do seu patrão, poder curtir a vida, ser livre aí financeiramente. Pois então, nesse vídeo eu vou trazer aqui para vocês ações que te paguem dividendos consistentes e ainda por cima possam trazer um bom potencial de valorização, ou seja, de multiplicar o seu patrimônio no médio a longo prazo. Por isso que eu já peço para vocês que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu ainda vou revelar aqui um segredo nesse vídeo, que pode fazer vocês ganharem muito dinheiro. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Quando a gente fala sobre ações ali para ter uma renda vitalícia, o que vem na nossa cabeça? Ter aquela carteira que nos proporcione igual um fundo imobiliário, ou seja, você receber dividendos mensais. Porém, se eu disser para vocês, pessoal, para vocês esquecerem essa coisa, essa ânsia de ter dividendo mensal, porque nas ações você vai receber de uma forma trimestral, de em 3 meses, só que no fim vai dar a mesma coisa. Por quê? Finge que você receba 1.000 por mês na sua carteira, tá? Você está tendo o equivalente a uma renda de 12.000 por ano. Nas ações, você vai ter isso espaçado em 4 trimestres, de 3 em 3 meses. Consequentemente, você terá 3.000 por trimestre. Então, você pode dividir essa renda para poder aí fazer os seus custos, gastar como você bem entender, tá? Então, no fim das contas, é a mesma coisa. Por isso que quando você vê aí pessoas dizendo, eu prefiro o fundo imobiliário, porque paga de forma mensal. Nas ações, você consegue até um retorno superior, portanto, vai ser pago para você de 3 em 3 meses. Então, no fim, pessoal, dá na mesma. E detalhe, o seu potencial de rentabilidade tende a ser bem mais elevado do que um fundo imobiliário. Eu vejo poucas pessoas trazendo isso aqui para vocês de uma forma real, tá? Quando você pega aqui, ó, uma calculadora de juros compostos do Investidor 10, a gente percebe o seguinte, tá? Ou seja, finge que você tem um patrimônio de 100 mil aqui aplicados, vamos supor. Somente de dividendos, você vai receber ali uma média de 8 a 12%. Só que ninguém conta para você que com ações você não recebe somente esse dividendo líquido de 12 ou 11%. Você ainda tem a expectativa de crescimento da empresa, que, por exemplo, costuma ficar de 8 a 9% ao ano. Então, quando você acumula 12% de dividendos sendo recebido, se você pega ações a bons preços, e você ainda tem essa expectativa de crescimento da empresa, você consegue uma rentabilidade de 20% ao ano. E aí, 20% ao ano sobre um capital de 100 mil em 10 anos no tempo, a gente usa sempre 10 anos ali como parâmetro, você fazendo um aporte mensal de 1.000 por mês, que seja, você daqui a 10 anos teria um patrimônio de quase 1 milhão de reais. Então vocês percebam a mágica dos juros compostos. Olha o quanto veio de juro para você, 738 mil. E olha quanto saiu efetivamente do seu bolso, 220 mil reais. A vantagem de você estruturar uma carteira de ações é que além desse enriquecimento que você pode ter, né, no longuíssimo prazo, você ainda tem bons dividendos, uma boa renda caindo aí, pingando na conta
de vocês, tá? A primeira ação dessa lista que eu acho que pode fazer você atingir esse seu objetivo são as ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, é uma empresa que é muito apelidada do seu caráter de dividendos e realmente não está errado. Porque quando a gente pega aqui, ó, nos últimos anos, a gente percebe que a média de dividendos do Banco do Brasil ficou de 8,5% ao ano. E detalhe, quando a gente pega períodos mais longos no Banco do Brasil, a gente percebe que o crescimento embutido aqui no dividendo saltou de 0,84 para esta faixa de 2,60. Então, quando a gente pega aqui, ó, 2,60 e divide por 0,84, a gente tem um crescimento total de 209% no dividendo em 10 anos. Sabe quanto isso aqui dá de taxa de crescimento anual composta, a famosa taxa equivalente? 209%, e a gente coloca num prazo de 10 anos. Então a gente teve aqui, pessoal, 11,9% ao ano de crescimento nos dividendos de Banco do Brasil. A inflação no período foi de 5%. Então, quando aquele camarada fala para você, de nada adianta, você está perdendo para a inflação. Na verdade, a sua carteira já está ganhando da inflação. Porque ninguém fala para vocês, as empresas têm poder de repassar preço, então elas se adaptam aos novos cenários macroeconômicos, tá? Então, essa é a vantagem de você ter boas pagadoras de dividendos, ainda mais que crescem acima da inflação vigente, tá? E o Banco do Brasil, justamente, ele cresce muito acima da inflação nos seus dividendos. Isso aqui é um excelente sinal para a empresa, tá? E aí, justamente fazendo aquele cálculo que eu falei para vocês dos juros compostos, olhem aqui, tá? Se a gente utilizar 1 menos payout e fazer vezes o ROI, a taxa de crescimento médio do Banco do Brasil foi de 10,5% ao ano. E o provento médio, se você garante a um bom preço, você consegue 9 até 9,5%, tá? Dependendo do dividendo que você conseguiu aí. Ou seja, 0,95 mais 0,10,5 de crescimento, retorno embutido no preço da ação de 20% ao ano em Banco do Brasil. Então perceba que o retorno embutido tende a ser bem elevado, fora que você pode ter essa consistência de receber dividendos de em 3 em 3 meses, já que o Banco do Brasil ele paga com uma consistência muito boa. Geralmente o calendário fica bem aqui enxuto, tá? E ele obedece esses 3 em 3 meses de pagamento de dividendos. Quando a gente coloca aqui, ó, múltiplo do Graham de potencial de valorização, a gente percebe que já no curto prazo, mesmo com essa derrocada na lucratividade do banco, ele ainda tem um preço justo de R$ 51,00, que dividido pela cotação atual de Banco do Brasil a R$ 20,96, potencial de alta de 145% na cotação. Fora esse bom carrego com dividendos que você pode receber na sua carteira de investimentos, tá? Segunda ação aqui da lista, pessoal, que eu acho também que pode atender este ponto de você ter bons dividendos e também um bom potencial de dobrar o seu capital. Essas são as ações da Petrobras, que inclusive superaram muito até mesmo qualquer título de renda fixa que você tenha disponível no mercado. Pagou nos últimos 12 meses 16,9% de dividend yield. E detalhe que a Petrobras ela sempre teve esse caráter dividendo justamente porque o Estado, né, o governo, precisa dos dividendos da companhia. Quando a gente pega aqui, ó, uma média de dividendos da Petrobras, por mais que ela seja relativamente uma empresa cíclica, a gente vê uma média de 25% ao ano. Claro que isso não vai se perpetuar no longuíssimo prazo, mas poxa, tá? Somente da empresa repassar 45% do seu lucro, do fluxo de caixa, já dá 42 bi. Então, se a gente dividir isso aqui, né, pelo valor de mercado, já nos dá um dividendo mínimo de 10,3% ao ano, de forma perene, de forma ali que você não tem que se preocupar com alta de commodity. A alta de commodity ela paga mais. A gente está se baseando nesse vídeo por algo, né, consequentemente previsível, sem que seja tão alto e nem tão baixo. É uma empresa que pague em uma média consistente. Então, 10,3% ao ano. Qual que foi a taxa de crescimento da Petrobras? 1 menos payout vezes ROIC médio de 13%. Temos, então, taxa de crescimento de 9,1% ao ano. Eu coloquei aqui sem querer raiz quadrada, mas deu 9,1%, tá? Então, 10,3% de yield mais uma taxa de crescimento de 9,1% ao ano, isso nos dá um retorno embutido no preço da ação de 19,4% ao ano de retorno. Então perceba que Petrobras também pode superar os títulos públicos, o mercado e também qualquer tipo de investimento que você possa ter aí com um risco alto. Petrobras consegue aliar, né, um risco relativamente controlado, aliado a um potencial de rentabilidade bastante interessante, fora que ela também paga de maneira trimestral. E agora, utilizando aqui o preço justo do Graham, a gente percebe que a ação também está subprecificada, porque somente para chegar no preço justo a ação teria que valer R$ 79,00.
dividido pelo preço atual de tela, potencial de alta de 164% nas ações da Petrobras. E a última ação aqui da lista, as ações do Banco Itaú. Para quem está olhando aí justamente para essa perenidade de dividendos e também um potencial de valorização leve, o Itaú pode ser uma escolha interessante, porque o Itaú, assim como o Banco do Brasil, ele também tem uma consistência de dividendos boa. Claro que fica um pouco mais baixo, porque por mais que o payout do Itaú seja maior, o múltiplo da empresa é mais caro. Então, tá vendo a importância de você pagar barato? Mesmo o Itaú com uma qualidade superior ao Banco do Brasil em termos de ROI, o Banco do Brasil deu mais retorno. Por quê? Porque o múltiplo da ação é mais baixo. Então, isso aqui traz essa assimetria para o investidor. Não é somente a qualidade que importa. Ele é 90% da nossa análise, mas também não podemos ignorar o fator preço, já que o Banco do Brasil, em períodos de alta, ele costuma se aproximar muito perto do ROI do Banco Itaú, tá? E se o Itaú continuar crescendo, ó, para todas eu estou considerando 30% de payout. Porém, para o Itaú eu vou jogar 40%, já que ele tem uma média de repassar um payout mais alto. Vezes aqui um ROIC, né? ROI na faixa de 17, o ROI médio não fica em 20, tá? Isso aqui é porque ele está em períodos de topo de resultados. O ROI médio da empresa fica de 17, 2 pontos percentuais a mais que o Banco do Brasil. Então a gente tem um provável crescimento para o Itaú de 10,2% ao ano, ligeiramente menor que o Banco do Brasil. Com um provento médio na faixa de 7% ao ano, então a gente tem um retorno embutido no preço da ação de 17,2% ao ano, menos que o Banco do Brasil, por quê? Justamente por ele ter um múltiplo mais elevado, a ação vai trazer um potencial de rentabilidade menor. Porém, tá? No caso aqui do Itaú, você tem menos dor de cabeça, porque o Banco do Brasil é mais cíclico. O Itaú, ele traz esse conforto pra gente de ser mais estável ao longo dos anos, tá? E você pode receber esse provento aliado a um potencial de crescimento interessante. Nos últimos 10 anos, o Itaú gerou aqui de retorno 743% de rentabilidade. 743% de rentabilidade em 10 anos nas ações do Banco Itaú, 743. E a gente coloca aqui, ó, no caso, 743%, né, sobre um prazo de 10. Então a gente teve um retorno de 23,76% ao ano com ações do Banco Itaú. E o Banco do Brasil, desde o Plano Real, quando estava em ciclo de alta, ele superou até mesmo o Itaú, dando um retorno de 27% ao ano. Essa é a vantagem de você pegar ações com assimetria, porque te traz justamente esse potencial de rentabilidade mais elevado. Portanto, obviamente, com risco um pouquinho maior. Não risco de quebra, mas risco de volatilidade, né? Exposto ao agro e tudo mais, você vai ter uma volatilidade maior. Então, se você não quer volatilidade, não quer dor de cabeça, já tem um capital grande, exponha no Itaú. Lembra que nada se trata, obviamente, de recomendação de compra ou de venda. Utilizando o múltiplo do Graham, a gente percebe que o Itaú ele é mais premium, então a gente não tem uma margem de segurança tão alta, mas ainda assim ele tem um potencial de valorização, mesmo que seja módico, ainda é um potencial de valorização interessante, porque ó, hoje a ação custando R$19,34, temos ali um preço justo de R$41,72. Então dividindo aqui, né, pela cotação atual de 34, leve potencial de upside de 22,70%, tá? 22,70% aliado a um provento perpétuo de mais ou menos 7 a 8% ao ano, parece ser um case bastante interessante. Pelo menos você ganha da renda fixa. Mas aí, por isso que eu escolhi o Banco do Brasil, pessoal. Eu queria o Itaú na minha carteira, mas não dá. O múltiplo dele é mais alto. Então, consequentemente, o múltiplo de Banco do Brasil mais barato te traz uma assimetria de rentabilidade mais alta. Tanto que no longo prazo, perceba que minha carteira rendeu 115% com ações do Banco do Brasil. O Itaú deu retorno. Isso que o Banco do Brasil está em ciclo de baixa. Quer ver ele disparar? Com certeza o retorno vai ser maior do que do Itaú. E 115% em aproximadamente aqui 3 anos de carteira, 115% de rentabilidade, considerando aqui um prazo de 3 anos, rentabilidade média da carteira de 29% ao ano. Imagina se a gente engata um ciclo de alta nas ações do Banco do Brasil consistente, tá? Como já aconteceu em períodos anteriores. A carteira poderia decolar, multiplicar o capital em várias vezes, fora o provento que eu iria também receber. Por isso que eu prefiro correr um risco agora, principalmente que eu estou na fase de construção patrimonial, em ações um pouco mais arriscadinhas, né? Mas arriscadas de nível controlado, ou seja, empresa ali que a gente consegue, obviamente, ter a certeza de que vai continuar existindo para os próximos 10, 30, 50, 60, 90, 100 anos, tá? Esse é o pensamento que precisa ter aqui na nossa estratégia. Pessoal, então, né, tecnicamente era isso. Essas foram as 3 ações aí para vocês se aposentarem. Mas, Pablo, pelo amor de Deus, é muito difícil fazer o que você faz. É muitos cálculos. Será que você tem algum produto, alguma coisa que nos proporcione, né, mitigar o nosso risco e trazer essa potencialidade de retorno maior? É por isso, pessoal,
que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Fora que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a cada segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso aqui por você em tempo real. E você pode explorar mais de 100 ações aqui que você pode estudar à vontade. E terceiro fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, tá? Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora que você tem preço teto projetivo e uma infinidade de benefícios aqui. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Eu me interessei, quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Fora que você também pode se tornar membro deste canal. Eu super recomendo isso, tá? A parte de membro está a todo vapor, vídeos quase todos os dias, falando sobre novidades que eu não falo na parte pública, fora novos aportes e também que vocês terão, se a parte de membros atingir 500 membros ativos, acesso ao meu curso Rumo à Liberdade Financeira de uma forma totalmente gratuita, pessoal. Então vale muito a pena. Já se tornem membros do canal e também adquiram a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam com tudo abordado, eu trago tópicos parecidos aqui com você. E esse tópico sobre receber dividendo todo mês já não trazia faz um tempo no canal. O último vídeo que eu trouxe aqui sobre o tema atingiu mais de 4.000 visualizações, então preciso aí no like de vocês, da inscrição, que vocês fiquem até o final e que vocês compartilhem esse vídeo para mais e mais pessoas, porque eu vou perceber cada vez mais que vocês gostam e vou trazer o pedido de vocês. Quem manda, pessoal, são vocês, tá? Vocês é que decidem o daqui pra frente deste canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus no próximo vídeo e fui!